mais uma amiga hoje. Assim que é bom. Pra gente falar de um assunto importante, aproveitem, perguntem, porque eu acho que essa é uma das partes mais sérias aí que nós mulheres temos que ficar muito atentas, que é mitos e verdades da higiene íntima da mulher. Minha queridíssima ginecologista obstetra, doutora Érica Mantelli. Tudo bem, bem-vinda de volta. Muito que bom bom aqui, ter com você. saudades da equipe. Você tirou um tempo aí de mamãe. Sim. Necessário. E agora você tá de volta. Agora eu tô de volta. Pro consultório ativa, e para você total. bonita. Isso aí, bem-vinda, viu? Obrigada. E antes até da gente começar com os mitos e verdades, queria te perguntar, até pela sua experiência clínica de consultório, do que você ouve muitas vezes das meninas, e você que tem aí um trabalho muito legal em rede social, de ter essa troca, Sim. né? De ouvir os relatos e as queixas. Hoje, as mulheres pecam muito nesta parte da higiene íntima. Sabe que acredito que sim, muito. Porque elas têm a informação, hoje em dia a mulher tem informação em todo lugar, né? Uhum. Tem informação na internet, nos consultórios, mas elas às vezes misturam os hábitos que um acaba anulando ou piorando o efeito do outro. Tá. Então eu vou dar um exemplo básico. A maioria sabe que é importante usar, por exemplo, uma calcinha de algodão. Sim. Né? A maioria sabe, é melhor. Só que muitas mulheres usam o quê? Um jeans muito apertado. Tá. Então, o fato de usar um jeans mais apertado, que pode levar ali uma isquemia até na região genital, piorar a circulação, abafar, usando a calcinha de algodão, não adiantou nada, entendeu? Então, ela sabe muitas coisas, mas alguns hábitos elas desconhecem, tem alguns mitos que a gente vai falar, né? E aí, gente, tem que estar ligado, porque isso pode gerar problemas graves, Sim. sérios, as famosas infecções urinárias crônicas. Então, mandem perguntinhas. Vamos começar com a primeira, que é uma mais legal que a outra, vocês vão ver. Na tela, primeiro mito ou verdade, olha lá. A ducha higiênica deve fazer parte do dia a dia da mulher, isso é mito ou verdade? Isso é um mito, É tá? mito. A ducha higiênica não deve ser realizada. A ducha higiênica nós utilizamos como um tratamento quando tem indicação. Tá. Por exemplo, mulheres que sofrem de corrimentos de repetição, estão com algum problema ginecológico, então deve ser um tratamento proposto pelo médico. O médico avalia, examina e indica. Não deve ser feito de rotina. Não há necessidade nenhuma de introduzir nada para lavar o canal vaginal no dia a dia da mulher. Pelo contrário, esse excesso de limpeza pode prejudicar, alterar a flora vaginal, mudar o pH e aí sim predispor a infecções. Porque aumenta aí, a gente tem a sensação que vai aumentar a higiene e a limpeza, porém a gente vai tirar bactérias boas. Sim, a gente tira bactérias boas e tem que lembrar que a gente tem uma barreira natural de proteção. Tá. E o excesso de limpeza é a mesma coisa que lavar as mãos, é super importante. Mas se você ficar lavando excessivamente, muitas vezes, você também vai ter um ressecamento da pele, você vai prejudicar. Tá. A região genital é a mesma coisa. Então, nada de ducha higiênica. Agora, você comentou que pode ser um tratamento. Quando indicado para um tratamento, é um tratamento também que a mulher realiza em casa com orientação do médico. Isso, a gente indica, por exemplo, em alguns casos, uma lavagem, por exemplo, com bicarbonato, né? Faz uma solução de bicarbonato de sódio com água, e aí a mulher lava essa vagina durante uma semana ou 2 semanas, aí depende do tratamento. Aí, neste caso, é um tratamento. Certo. Então, essas dicas caseiras, pegar coisa na internet, ouvi dizer que para tal corrimento é bom, tem que lembrar que o corrimento ele pode ser provocado por diversas coisas. Pode ser vírus, bactérias, pode ser fungos, pode ser protozoários, enfim. Então, só que cada um tem um tipo de tratamento. E se você faz um banho de assento com algo errado, pode prejudicar ao invés de ajudar. Sem dúvida. Tá aí, gente. Então, nada de fazer sem a orientação médica. Importante. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Aproveitem, que eu vi que a Érica já colocou ali que estaria aqui hoje. Eu sei que estão chegando já várias para suas redes sociais. Mandem na nossa, pra gente poder colocar no ar. Próximo mito ou verdade na tela, olha lá. A alimentação interfere na saúde genital. Mito ou verdade? Super verdade. Não só na saúde genital, como um todo, né? Que o alimento seja o nosso remédio, né? Isso há quantos milhares de anos a gente já nos fala. Então, assim, uma alimentação balanceada, com fibras, preferir alimentos integrais, bastante frutas, verduras, alimentos variados, com certeza tem um efeito benéfico. Porém, o excesso de carboidrato, açúcares, refrigerante, tudo isso também prejudica a saúde íntima. Pode ter uma alteração, causar uma resistência insulínica maior, o paciente desenvolveu diabetes e o açúcar é um substrato importante, por exemplo, para candidíase se desenvolver. Então, muitas pacientes que são diabéticas ou têm aí uma intolerância, elas têm mais crises quando principalmente a sua glicemia está alterada, quando pecou ali na alimentação. Então, para muitas... E tem casos também, alguns estudos mostrando que o glúten também pode interferir para algumas pessoas. Não é geral, mas é por isso que tem que ser
que é um atendimento individualizado, ver como está a alimentação de cada um, por isso a equipe multiprofissional ela é super importante nessa medicina. E sabe que eu tô até me lembrando de uma amiga, hoje ela está pré-diabética e está tentando reverter, mas começou com uma candidíase extensa e de repetição que não conseguia tratamento não dava resultado. E é super importante a gente falar, porque assim, as pessoas pensam, mas é só um corrimento, esse corrimento é normal. Gente, corrimento não é normal, nunca foi, nunca será. Tá. É normal ter uma secreção fisiológica, uma secreção que é assim como o nosso corpo produz. Agora, corrimento com sintomas, coceira, ardência, isso não é normal. E uma coisa que parece ser simples, isso pode se transformar em algo muito preocupante para a mulher e comprometer a sua qualidade de vida. Então tem um efeito devastador em algumas mulheres, porque uma coisa é uma mulher ter um corrimento, uma candidíase uma vez no ano. Outra coisa é a mulher ter uma vez por mês. Tem mulheres que têm 3, 4 por ano, tem mulheres que têm todo mês, ou toda vez que tem relação sexual. E aí isso que seria um problema teoricamente simples, gera tanto problema depois, Carol, porque vem aí a questão da sexualidade. As mulheres acabam evitando ter relação sexual, ou pela dor, ou porque tá com mau cheiro, ou porque ela sabe que depois ela vai ter a candidíase. Aí isso já gera uma disfunção sexual. Então é uma coisa que teoricamente é simples, mas ela tem um efeito assim muito importante. Agora, o surgimento, já que a gente está falando da candidíase, eu acho que é um assunto importante, então vamos abrir para ele também, mandem perguntas. Ela pode surgir assim do nada. Sim. A mulher observa um dia que a calcinha tem essa ardência que você comentou, a calcinha está úmida e pode ter um cheiro forte. Pode ou não ter cheiro forte, nem sempre. Ela geralmente tem cheiro forte quando está associado também a alguma infecção bacteriana, alguma outra infecção mista associada. Mas às vezes a candidíase não vai ter cheiro, ela vai ter só realmente o sintoma. E pode surgir do nada, a mulher estar bem, tá ótima, mas por exemplo, foi viajar a trabalho, dormiu pouco, pegou um voo, a imunidade caiu, algum estresse que passou, outros problemas não relacionados com a saúde genital propriamente dita diretamente, mas podem levar a isso. Então, às vezes, ela está tratando uma sinusite e foi tomar um antibiótico. Terminou o tratamento com antibiótico, ela pode ter a candidíase por conta dessa queda da imunidade e uso de antibiótico. Que coisa, hein, gente? E aí, falando da alimentação, então a alimentação pode atrapalhar, sim? Sim, com certeza. Então, é importantíssimo, sempre que possível, ter uma equipe de nutrição acompanhando, ter alguém que oriente o seu cardápio. Às vezes, as pessoas sabem o que comer, mas não como combinar. E tem alimentos que funcionam melhor junto para ter a melhor absorção, enfim, tudo isso. Então, a equipe de nutrição é fundamental. Você comentou dos carboidratos. Fritura também em excesso pode também prejudicar? A fritura, na verdade, tudo que for em excesso vai ser ruim, né? E aí a fritura tem um efeito ruim como um todo no nosso organismo. Mas principalmente por conta da candidíase, seria mais realmente açúcares e carboidratos. Que vamos dizer que o açúcar alimenta esses bichinhos. Eles gostam do açúcar, então tem que tomar cuidado. Próxima perguntinha, olha lá. Mito ou verdade? Na tela. A higiene após a relação sexual é adequada? Mito ou verdade? Verdade, super importante a mulher lembrar disso. Então, uma das dicas fáceis é, depois de ter relação sexual, urinar. Porque a urina, ela vai lavar ali aquele canal, já evita o fato de ter uma infecção, uma cistite decorrente da relação sexual. E tem mulheres que têm cistite de repetição, infecções urinárias de repetição, também precisa fazer uma avaliação global, Carol, ver como é que está a imunidade dela, níveis de vitaminas. Então, são várias coisas que a gente precisa deixar em equilíbrio para a saúde responder. Assim como uma pessoa, por exemplo, que tem herpes e quando está nervosa, ansiosa, passa por um estresse, estoura a lesão, tem mulheres que ficam tendo corrimentos de repetição porque já é a região mais afetada. Entendi. Então, qualquer coisa que acontece na vida dela, vai primeiro ali na vagina, entendeu? Outras pessoas vão ter dor de estômago, outras vão ter um herpes, tem gente que vai ter sempre infecções recorrentes, ou vaginais, ou infecções de urina. E tem tratamento, isso que é importante as pessoas entenderem. Então, o tratamento não é só ir passar uma pomada, ela vai para casa com aquilo, não. A gente tem que fazer uma mudança importantíssimo o médico pesquisar os hábitos de vida, qual tipo de calcinha, o tipo de absorvente que usa, como que é o cotidiano dela, se é uma pessoa estressada ou não, gerenciar esse estresse, então indicar atividade física, acupuntura, meditação, tudo que possa fazer para melhorar esse estresse na vida dela. Mudar ali o ambiente como um todo. Exatamente. E muitas vezes, né, doutora Érica, tratar o marido.
Sim, com certeza. Muitas vezes o homem pode ser o hospedeiro e ele não assintomático, ele não ter nenhum sintomas, só que toda vez que vai ali ter a relação, isso pode mudar ali o pH da mulher. Ele te devolve, né? Você se cura, aí relação de novo, ele te devolve. É importante ter uma avaliação e os homens se cuidarem também, né? É importante ir ao médico, fazer um check-up de rotina, super importante. Fiquem ligados, gente, porque realmente... não é fácil. Para quem já teve, sabe bem o que eu estou falando. Vamos colocar a perguntinha do público, já que estão chegando várias na tela. Quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Gabi, um beijo pra você. Posso usar sabonete íntimo todos os dias? Deixamos uma perguntinha do público importantíssima a respeito de sabonete íntimo. E aí, pode usar? Depende. Então depende do quê? No geral, as mulheres poderiam usar um sabonete com pH neutro na região genital sem nenhum problema. Porém, aquelas mulheres que já apresentam corrimentos de repetição, ardência, o médico pode indicar sim o sabonete. Não é todo sabonete, Carol, porque tem muitas marcas hoje em dia, tem alguns que têm conservantes, alguns que têm muito cheiro, que tem produtos que podem, a longo prazo, até piorar. Então, dá uma melhorada ali no começo, ela se sente bem, só que esse uso crônico pode levar até mais alergias. Poxa. Então, o ideal é o quê? O seu médico avaliar e vai ver qual seria o indicado para você. O pH adequado, para manter o pH ali fisiológico da região. Alguns agentes a gente pode colocar até calmantes, quando a mulher apresenta ali uma ardência, fissuras, então depende. Então, no geral, as mulheres podem usar o sabonete neutro. Mas algumas que apresentam já corrimentos de repetição, infecções, sim, a gente indica o sabonete com pH adequado. E até manipulado. Sim. Que hoje isso é 100% possível nessa área, né? Sim, aí faz individualizado, com certeza. Tá aí. Então, converse com seu médico para saber direitinho, no caso, qual é ali o ideal pro pH e tudo mais, para as queixas. Vamos pro próximo, olha lá, mito ou verdade na tela. Mandem perguntinhas. Lenços umedecidos devem fazer parte da rotina, mito ou verdade? Mito. Mito, nem pensar. Nem pensar. Na verdade, não é nem pensar. Quando que a gente pode utilizar, por exemplo, o lenço umedecido? Vai fazer uma viagem de avião, por exemplo. Ficou ali horas no voo, tá se sentindo meio mal. Vai lá, pode fazer uma higiene com lencinho umedecido. Ok, é uma situação pontual. Tá menstruada. Então, vai fazer a troca ali do absorvente, quer fazer uma higiene, perfeito. Agora, todos os dias, não. Não há necessidade. E aí, esse excesso de atrito, o excesso de limpeza, o excesso de produtos, com certeza, ao longo prazo, vai piorando. Porque então, eles têm ali também conservantes, tem um monte de coisa. Sim. Então, assim, o ideal é a lavagem diária, do banho, 1, 2 vezes por dia, enfim, com sabonete adequado. E nos momentos pontuais, uma viagem, tá ali, trabalhou o dia inteiro, vai fazer a troca do absorvente e tal. Em momentos assim, não tem problema. E sabe que eu me lembrei também, que é uma coisa que, não sei se é da época até das avós que comentava-se, dos assentos, dos banhos de assento ali na bacia, enfim. Até para dar um alívio quando acontece alguma situação de ardência e tal, e até voltando a candidíase ou outros problemas. Sim. É recomendado ou não? Também é um tratamento. Então, é outra coisa que a gente fala, que sim, a gente usa muito banho de assento até hoje em dia também. Porém, vai depender da situação, qual que é o agente que está causando ou o que que é. Se é uma infecção de urina, se é uma fissura vaginal, ou o que está acontecendo, se é uma doença do colo, do útero. Então, às vezes, elas estão fazendo banho de assento em casa, com uma receita caseira, que não vai adiantar e pode piorar o quadro, entendeu? Você já deve estar pensando o que você já deve ter ouvido, que é o que eu estou lembrando. É que eu não posso falar o nome daquele que as pessoas tomam, que são os lactobacilos. Sim. É daquele? Banho daquilo. Já ouvi falar várias vezes. Já assim, amigas assim, sabe? Papo de amiga. Não, faz o banho lá do negócio, porque tem lactobacilos, é ótimo. Só que tem açúcar. Então não é tão ótimo assim. Não é tão ótimo assim. Lactobacilos são ótimos, mas indicados adequadamente. Adequadamente. Né? Então, gente, vocês já ouviram falar disso? Eu falei, deixa eu lembrar e perguntar à doutora Érica, que pode ser meio bizarro. Mas, enfim, né? Eu acho que tem tanta coisa também que é um pouco psicológica, que as mulheres acabam encontrando, às vezes, soluções caseiras naquele efeito de desespero, né? E aí ela se acalma que fez. Com certeza. E aí o negócio melhora. Exato. Ou uma coincidência, né? Não iria melhorar de qualquer jeito. Eu acho que é mais ou menos isso também. E falando dessa parte emocional, isso tem total influência com a saúde íntima, Carol. Então é importante essa visão multidisciplinar. Então muitas vezes não é só um creme vaginal que a gente tem que recomendar ou um tratamento. Uma psicoterapia, cuidar dessa mulher, entender o que está causando esse corrimento. Qual é o ponto-chave, qual é o gatilho. Porque o corrimento, a gente até fala, né? Fazendo um paralelo, é a vagina chorando. E por quê?
acontecer isso uma vez no ano, tudo bem, né? Uma alteração, ali ficou na praia com o biquíni molhado, tal. Tá. Agora, recorrente, o que está acontecendo? Como está esse relacionamento dela? Tá. Então, perguntar da vida sexual, do estresse dela do dia a dia. Puxa. Então, é importantíssimo ter essa visão também para a gente poder tratar adequadamente. Interessante, não tinha pensado nisso. Né? A gente não é só vagina e um par. Eu sempre falo isso, o ginecologista não deve enxergar a mulher como um par de mamas e vagina. A mulher é muito além disso, né? É mãe profissional, trabalha dentro de casa, fora de casa, tem 1001 funções e essa sobrecarga do dia a dia também reflete no nosso corpo. Não tem jeito. Depois eu vou encerrar a pauta mostrando um negócio que você vai dar risada. Uma foto engraçada de mãe, mulher e tal. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês que uma amiga minha postou. E é bom, hein? Pelo menos é uma brincadeira. Vamos colocar... Agora é do público ou mito ou verdade? Mito ou verdade, então, na tela. Se o fluxo menstrual não for intenso, posso ficar com o mesmo absorvente o dia todo. Mito. Mito. Essa casinha já até sabe. Não dá, né? Aí... Independente do fluxo, é importante ter uma troca com frequência, tá? Então, uma média de 4 horas, assim. 4, estendendo a 6 horas. Não precisa ser feita essa troca no período noturno, tá? Então, de dia, vai trabalhar, vai pra escola, tal, fazer essa troca, tá bom? Hoje tem uma liberdade um pouquinho melhor com o uso do coletor, tá? Por isso que eu trouxe ele. Fala um pouquinho, por Então, favor. o coletor, ele é um método utilizado para usar para reter o fluxo menstrual da mulher. Ele é feito de um silicone hipoalergênico. Então, ele é uma alternativa muito legal para mulheres que acabam tendo, sabe, assadura após a menstruação, porque sente uma irritabilidade por conta do uso do absorvente. Então, ele é uma alternativa bem bacana. E ele pode ser ficado por mais tempo, porque o sangue ele cai aqui e ele fica preso no copinho, ele não está em contato com o ar, não vai ter contaminação externa. Então ele não tem essa proliferação de bactérias. Então ele pode ficar até mais horas, 8 a 12 horas. E as mulheres que, até te perguntando, enfim, como uma parte clínica mesmo do que você tem ouvido de relato, as mulheres se adaptam? Se adaptam. O importante, assim, claro, ele não deve se incomodar. No começo, as mulheres têm que aprender a colocar, né? Tem que dobrar ele e fazer a inserção. E ele tem que ficar de uma maneira que você não sinta que você está com ele. Se ele está torto, aí ele pode te machucar. Então, se ela falar, não, eu uso, mas está me incomodando, é porque ele pode estar mal colocado. Certo. Então, em geral, ela tem que se adaptar e colocar e ficar se sentindo super bem. E tem tamanhos diferentes? Sim, tem tamanhos diferentes. Para quem tem menos de 30 anos e sem filhos, ou mais de 30 anos e com filhos. E com filhos. Tá aí, para escolher, então. O coletor. O coletor, tá aí. E é legal que a gente pensa no ambiente também, porque olha o quanto a gente produz de lixo usando o absorvente normal. Então, o coletor, ele é utilizado por vários anos, você faz uma higiene nele, tirou, lava, pode colocar de novo e depois, quando for trocar de ciclo, coloca para ferver. Uma economia também. Sim, economia e para o meio ambiente, né? Puxa, é legal. Eu acho que surgiu, acho que talvez primeiro, né, a primeira iniciativa dele ter surgido foi pensando nisso, nessa parte sustentável, né? Com certeza. Muito legal. Perguntinha do público agora. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Joyce, um beijo pra você. É recomendado depilar totalmente a região íntima? E aí? Eu vou falar depende. Por que que depende? A gente tem que, claro, respeitar os direitos das mulheres, o que ela quer. Então, aquelas mulheres que gostam de deixar os pelos, é direito dela, e aquelas que gostam de depilar também. Se a gente for pensar historicamente, é claro que todo o pelo do corpo vem por uma questão protetora. Assim como os nossos cílios, os pelos do nariz, enfim, tudo tem uma função. Porém, a gente sabe que não é só a depilação que vai manter a sua saúde íntima. A gente percebe, por exemplo, mulheres que depilam tudo, elas estão mais preocupadas em si, não só com a estética, mas com a sua saúde. Porque elas têm a possibilidade de pegar um espelhinho e olhar ali a vagina, ver se aparece uma feridinha, uma verruga, alguma coisa. Deixar o pelo, às vezes, muito longo pode prejudicar, inclusive, a limpeza para algumas mulheres, obviamente, né? Então, é o contexto, depende de várias coisas. Se ela se depila ou não depila, mas ela tem uma alimentação adequada, usa roupa adequada, isso não vai interferir. Agora, se ela depilar demais, usar calcinha não é de algodão, usa calça jeans muito apertada, come tudo errado, com certeza, todos esses fatores somados podem prejudicar. Agora, se ela depila tudo, mas tem uma saúde adequada, uma higiene adequada, ela não vai ter problema nenhum, muito provavelmente. E tem algum tipo, algum método de depilação que vocês acham que
que pode ser melhor para essa região? Olha, o que eu vejo mais, assim, que o creme depilatório, algumas mulheres apresentam um pouco mais de reação, tá? E agora pode ser usado lâmina, não tem problema, desde que seja uma lâmina nova. Tomar cuidado com a questão de pelo encravado. É importante, às vezes, até fazer uma esfoliação antes, porque aí isso evita um processo alérgico depois, uma dermatite após. A cera, desde que seja feita com uma cera ali totalmente higienizada, em local adequado. Os problemas maiores são essas questões de higiene, né? E tem umas ceras naturais agora muito boas. Sim, né? sim. E laser, né? Laser também é uma super opção. O laser também. Também, para fazer a depilação. Tá aí. Mais perguntinha do público. Aproveitem, na tela, quem escreveu pra gente. Obrigada, Elisângela. Um beijo pra você. É comum ter sintomas de candidíase perto de menstruar? Sim, isso pode acontecer. Alterações por conta da menstruação, por conta da alteração do pH. Então, algumas mulheres têm. Porém, é muito comum, mas isso não deve acontecer. Então, vamos ali revisar como é que está o pH, muitas vezes introduzir lactobacilos adequados para a região, cuidar da alimentação, tudo isso é importante. E, gente, claro, conversar com o médico, fazer a visita ali. Regular. Poxa, todos os exames que devem ser feitos, né, ginecológicos e tal. Hoje você acredita, assim, um check-up anual, a gente pode falar em anual, ou de 6 em 6 meses? Olha, o meu sonho seria que todas as mulheres pudessem passar de 6 em 6 meses, mas a gente tem que falar com a população geral, né? Então, tem mulheres do SUS que estão há 2 anos tentando uma consulta e não conseguem. Então, assim, o ideal, se possível, a cada 6 meses, porque é o que eu falei, a gente não tem que olhar só um Papa Nicolau, entendeu, Carol? A gente olha como um todo. E muitas vezes a mulher tem um corrimento, tá no colo do útero, mas ele não se exterioriza. Aí, na consulta, o médico fala, olha, seu colo tá aqui machucadinho. Então, assim, o ideal, se fosse possível, claro que todo mundo tivesse um acesso mais frequente, mas pelo menos uma vez por ano, para mulheres que não têm nenhum problema de saúde, já teria de bom tamanho se todas conseguissem. E aí, Papa Nicolau? Aí é uma série de exames, né? Mas assim, o que você deixaria como prioridade, assim, para as meninas terem? Fazer uma cultura de secreção vaginal, nesses casos que as mulheres têm muita infecção de repetição, Papa Nicolau, colposcopia, exames de imagem, aí vai ultrassom, aí vai depender, e aí tem a parte toda laboratorial, saber das vitaminas, dos hormônios, então tudo isso interfere. Vocês têm falado muito aí de vitamina D e tudo mais. Acho que vale, né, trazer para uma pauta, a gente vai ter um papo, a gente vai ter o nosso quadro, a Confraria Saudável, que o Dr. Domingos, né, marido aqui da doutora Érica Mantelli, ginecologista obstetra, ele e Dr. Vitor Sorrentino, que enfim, também trabalham juntos, vão estar no nosso... Quando que é o quadro, Fu? Dia 12? Tá chegando. Tá chegando. Semana que vem. Tem uma coisa que eu preciso falar. Claro, diga. Daqui da nossa pauta, que é esse daqui, gente. Quem não conhece? É aquele. Que mulher que não conhece isso daqui? Vamos lá. O absorvente diário. Esquece esse nome, não é para ser de uso diário, tá bom? Isso daqui é um absorvente que ele deve ser utilizado também em situações de exceção. Quando? Finalzinho de menstruação, para não ficar sujando ali a calcinha, às vezes não precisa usar um absorvente tão grande ou não quer usar o coletor, tá só com aquele finalzinho. Tá usando um creme ginecológico, fazendo algum tratamento e não quer sujar a roupa? Perfeito. Uso diário, nem pensar. Isso aqui só prejudica. Ah, mas eu fico muito molhada, me sinto mal, me sinto suja, o que eu faço? Leve calcinha, põe na bolsa uma necessairezinha, leve para o trabalho. Use uma calcinha à noite para dormir, de manhã faça a troca. Usa um período da manhã uma, à tarde outra e à noite uma. É muito melhor do que você ficar usando isso e com certeza prejudica a longo prazo. E vocês falam que é positivo também, às vezes, dormir sem calcinha. Sim, para quem puder, ótimo, né? Porque ajudaria a ventilar a região. Mas então, não é normal também ficar muito úmida, às vezes pode ser algum problema que está acontecendo também. Sim, pode ser também, com certeza. Tá aí, então é o relato. Mas eu queria falar, emendando, que eu acho que a gente pode trazer esse tema da vitamina D. Sim, né? Que é extremamente importante e parece que é algo que só da nutrologia ou, né, da parte aí de outros médicos, mas está relacionado com tudo. A gente pode falar vitamina D na saúde da mulher, por exemplo. Está relacionado até com ovulação. Mulheres com baixa deficiência de vitamina D têm problemas de ovular. Ajuda, de engravidar. E ajuda a prevenir, por exemplo, hipertensão na gestação. Olha que trabalho legal. de parto prematuro. Então, assim, é muita coisa. É muito extenso. Gente, só posso agradecer essa minha amiga, cada vez mais linda. Fala aí. Ai, que demais. A gente falou dos mitos e verdades da higiene íntima da mulher. Quero agradecer as perguntas que chegaram. Quem quiser saber mais, vai lá, vai acompanhar esse trabalho também nas redes sociais. @Érica Mantelli, com 2 L's no final. @Érica Mantelli, lá no Instagram pra vocês. Deixa eu só, falei que eu ia fechar mostrando um negócio. Eu que tinha mostrado. Vou mostrar aqui pra vocês. Espera aí, deixa eu botar aqui no meu negócio. Aqui, era isso aqui mesmo. Uma amiga minha, deixa eu apagar aqui, ó. Isso aqui tá muito bom. Aqui, meninos, vem, Tim. Gente, olha isso. Sem filho, a primeira, peraí, deixa eu ver se não vai dar. Vocês estão vendo bem, ó, a Barbiezinha? Sem filho,
1 filho, 2 filhos e 3 filhos. Aquele menino que apareceu a Copa inteira. Não, foi bom, fala. Foi bom. Não é tanto assim, né? Dá pra gente se cuidar também um pouquinho, né, dá pra cuidar, gente. Mas eu queria encerrar a pauta pra dizer que não é bem assim. Dá pra ser mãe, dá pra ser... Equilibra tudo, mulher, né? tudo Óbvio isso. que é mais difícil, mas a gente consegue. Não, e assistindo Você Bonita, sempre bem informada. Com certeza. Aqui, doutora Érica, sempre... Obrigada, viu? Adoro. Volte logo, não demora mais. Voltarei. Traga a Belinha, Julinha. Vou trazer. Beijo pras meninas, pro doutor, queridíssimo doutor Domingos Mantelli. Agora, para tudo.